Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado rumo à sua preparação para a residência médica, como ser proveiro e também como fazer uma boa formação. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E hoje eu tô aí com uma convidada que é a Gabriele Araújo, pediatra e neonatologista. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. Como o Jader falou, gente, muito prazer. Eu sou a Gabi Araújo, sou pediatra, neonatologista e professora no pediatra de consultório. E vamos falar sobre neonatologia, né? Esse tema aí tão importante. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal, bem informal, assim, sobre a trajetória, né? Como se tornar neonatologista, como que é o mercado de trabalho, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, as áreas de atuação, todas essas questões, assim, a curto, médio e longo prazo, né? Que o pessoal sempre pergunta. Exato. E eu vou te falar que 70% das vezes que eu abro alguma caixinha de pergunta no Instagram, por exemplo, vem a pergunta, mas qual é o caminho para você se tornar neonatologista? Então, eu acho que o tema desse podcast de hoje pode ajudar realmente muita gente que tá aí nessa fase de preparação, tá na dúvida do que prestar, então, bora lá. Gabi, como que é o caminho, então, para se tornar neonatologista, né? Como que é a formação, Quais são, na verdade, os caminhos, né, que a pessoa precisa ter, então, para chegar aí a essa subespecialidade? Certo. Bom, gente, para ser neonatologista, primeiro, a gente tem que, para cuidar só de bebês, primeiro a gente tem que aprender a cuidar de crianças no geral. Então, o neonatologista, ele é também pediatra. Então, a gente sai da faculdade, faz a primeira prova de residência, faz pediatria. Na época que eu fiz pediatria, já eram 2 anos. Hoje em dia, a pediatria, ela tem 3 anos de duração, tá? Em todas as instituições. Então, são 3 anos de residência de pediatria. Depois, você faz uma segunda prova de residência, que é a preparação para o R+, daí que a gente chama. E a residência de neonatologia vem depois da pediatria. Inclusive, a gente fala que as instituições chamam, né, de pré-requisito. Para poder se inscrever na prova de neonatologia, você tem que, inclusive, colocar ali o seu diploma, anexar o seu diploma de pediatria. E são 2 anos de residência de neonatologia, então, totalizando aí 5 anos de formação depois da faculdade. Perfeito. Então, realmente, precisa fazer a pediatria antes, né? Para depois se tornar neonatologia. Às vezes parece uma coisa óbvia, né? Para a maioria das pessoas, mas não é tão óbvio assim. Tem gente que às vezes acha que não. Acesso direto. Muita gente, né? já me perguntou isso, inclusive. Mas é só bebê, é só recém-nascido, é uma população específica. Não tem como você simplesmente fazer neonatologia direto. E assim, gente, o que eu entendi, né, ao longo do tempo? Durante a minha formação, inclusive, a neonatologia, todos os cálculos, todas as dosagens de medicação que a gente faz na neonatologia, né, o pessoal pira quando a gente fala em dose de medicação por quilo de peso, mas na neonatologia é assim também. Então, se você não tiver realmente um preparo antes, inclusive, dentro da pediatria, a gente roda em vários estágios de neonatologia. Então, você tem primeiro aquela preparação básica, geral, para depois focar ali no específico. Sabe que eu comparo muito com a GO, assim, porque o pessoal também me pergunta muito isso. Eu gosto muito de obstetrícia, especificamente de medicina fetal, né? Então, assim, eu quero só fazer medicina fetal. Olha, não adianta. Para você chegar na medicina fetal antes, você precisa fazer uma residência de GO de 3 anos. E, mas eu não gosto de ginecologia. Não adianta, a residência é as duas coisas. Exato. É ginecologia e obstetrícia. Então, vai ter que fazer, né, para depois chegar aí na área que você quer. Exatamente. Gabi, deixa eu te perguntar assim, se a gente for falar especificamente sobre os lugares, as instituições que a gente tem, né, disponíveis, quais são as instituições que a gente tem que são boas, que vão oferecer uma boa formação aí de neonatologia e quais são as peculiaridades, assim, daquelas que você conhece? Jader, para eu te responder quais são as boas instituições de neonatologia, a gente tem que voltar um pouquinho e pensar em todos os campos que existem dentro da neonatologia. Porque apesar da gente trabalhar com recém-nascido, existem vários campos possíveis. Então, o neonatologista, ele pode, por exemplo, trabalhar dentro de uma UTI neonatal. Então, ele vai cuidar ali, basicamente, de recém-nascidos prematuros. O neonatologista é o especialista em prematuridade. Mas ele também vai
vai estar cuidando dos pacientes que são termos, né, recém-nascidos de termo, mas que desconfortaram depois do nascimento, que fizeram alguma hipoglicemia mais severa, síndrome genética. Então, a gente tem muito contato com a genética médica. Às vezes, algum bebê com alguma malformação. Então, ou uma malformação do sistema nervoso central, uma malformação renal, uma malformação gastrointestinal. A gente tem muito contato, o neonatologista tem muito contato com outras especialidades. Então, nefrologia pediátrica, neurocirurgia, muito. Cirurgia pediátrica, né? Porque a gente tem ali muitas patologias cirúrgicas também nesse recém-nascido. E além do ambiente da UTI, que é uma objeção de muita gente, né? Ah, mas eu não faço neo porque eu não gosto de UTI. Então, mas o neonatologista, ele não trabalha só dentro da UTI neonatal. O neonatologista, nos grandes centros, pelo menos, já aderiu, eu acho legal a gente fazer esse comentário aqui. A tendência é que cada vez mais os hospitais, as instituições, as maternidades optem por contratar pediatras neonatologistas para fazerem sala de parto. Por quê? Porque, querendo ou não, apesar do pediatra geral poder fazer sala de parto, e isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, quando a gente tem um bebê de risco, então um prematuro, um mal formado, uma gestação de risco, né, alguma comorbidade materna, uma mãe cardiopata ou um bebê cardiopata, mas toda vez que a gente tem uma gestação de risco, um bebê de risco, a recomendação é que tenha pelo menos um neonatologista na sala de parto. E cada vez mais, né, a gente tá vendo isso acontecer. Então, a tendência é que futuramente os neonatologistas dominem aí as salas de parto. E a sala de parto é, então, um dos nossos habitats naturais, que eu gosto de chamar. Então, a gente faz sala de parto de todos os níveis de complexidade. E eu acho que isso é uma coisa importante para considerar também quando você vai escolher seu serviço de residência. E o outro ambiente é o alojamento conjunto, né? A maternidade. Então, a gente não só pega o bebê quando nasce, não só vê o bebê nascer, acompanha, reanima se precisar, mas a gente também passa as visitas de primeiro dia, de segundo dia, é o neonatologista que dá a alta do bebê e acompanha esse bebê depois no consultório. Isso também é um campo do neonatologista que muita gente desconhece. Então, considerando que eu tenho aí a UTI, a sala de parto, o alojamento conjunto, a maternidade e o consultório, ou ambulatório, o que eu recomendo? Que a gente sempre tente escolher serviços que tenham a disponibilidade desses 4 ambientes para nós. Então, quando eu fui escolher o local onde eu prestei prova de residência, era um critério obrigatório. Não, se não tiver acesso a todos esses locais, eu nem quero prestar. Porque é importante para a formação, né? O profissional, o neonatologista completo, ele atua tranquilamente em todos esses ambientes. Então, lembrando que o prematuro, por exemplo, vai precisar ser acompanhado por muito tempo no ambulatório. Então, precisa de um serviço com ambulatório de prematuridade para poder fazer o acompanhamento, o segmento, o follow-up que a gente chama, né, dessas crianças. Afinal de contas, acho que é até importante para a nossa formação a gente ver que, tudo bem, o bebê ele pode nascer com 26, 27 semanas, mas lá na frente, tudo aquilo que a gente fez, todo aquele trabalho, todos aqueles meses de internação, reposição de medicação, vitamina, tudo deu certo e agora o bebê tá indo bem, a criança tá indo bem. Então, acho que para responder essa sua pergunta, assim, o ponto principal é lembrar que existem vários campos de atuação e tentar escolher um serviço o mais abrangente possível. E qual foi, Gabi, o que você fez a residência? Eu fiz Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. Mas eu prestei, na época, Unifesp, que tem um serviço de neonatologia incrível também, bem completo. E, um ponto importante também da gente falar, Jader, a gente pode lidar com diversos tipos de complexidade, né? Os hospitais, eles podem ter níveis de complexidade diferentes. É importante que na sua residência, se você está, por exemplo, num hospital de alta complexidade, ou seja, nascem crianças muito graves, nascem muitos prematuros, nascem muitos mal-formados, é importante que você, em algum momento da sua formação, passe por um serviço de baixa complexidade. Porque quando você for cair no mercado, o que vai ter no dia a dia? O dia a dia é a baixa complexidade.
Não é alta complexidade. A não ser que você vá se inserindo, né? Acabe ficando ali pelo serviço onde você fez residência. Mas o dia a dia mesmo é a baixa complexidade. Então é interessante também você ter, né, se olhar para essas duas possibilidades. Então eu prestei USP, eu prestei Unifesp e eu prestei Santa Casa no meu ano. Que são os 3 serviços, eu acredito, aqui de São Paulo, assim, que cobrem bem, né? Não que outros não cubram, mas que na época eram as minhas escolhas. Sim, sim. São os mais que acabam cobrindo aí enfim, esses 4 locais aí, né? Isso. Esses 4 campos, né, de atuação. E o volume de paciente também é importante, né? Eu não falei aqui, mas é uma coisa legal da gente comentar. Então, assim, gente, obstetrícia movimentada é igual a neonatologia movimentada. Então, precisa mesmo ver como é o serviço de obstetrícia do local. Porque é a obstetrícia, é através da obstetrícia que a gente recebe nosso paciente. Então, é bem legal, assim, essa interação, inclusive, do GO e do neonatologista, mas é um ponto, sim, a ser considerado também. Ótimo, muito bom. Gabi, em relação ao mercado de trabalho, qual que é o cenário atual no Brasil, né, do mercado de trabalho para o neonatologista? Ótimo. Assim, Jader, quando a gente vai falar do mercado de trabalho para o neonatologista daqui no nosso país, a gente não pode esquecer isso que eu te falei, né? A gente não tem... Neonatologia é uma especialidade recente. Se eu não me engano, tem 50 anos. Acho que é uma especialidade, considerando as outras especialidades, é uma especialidade que começou há pouco tempo. Então, se você for parar para pensar, há 30 anos atrás, um bebê de 35 semanas, talvez ele não sobrevivesse. Um bebê de 34 semanas, que é um prematuro tardio, talvez ele não sobrevivesse. Né? Se ele faz uma S10, se ele fazia uma S10, às vezes não tinha muito recurso. Então, a neonatologia é uma especialidade em constante desenvolvimento. Eu ouso dizer que é uma das especialidades médicas que mais evolui no quesito estudo, medicação, mudança de protocolo, porque é uma especialidade nova. Então, ela tá ainda, né, se estabelecendo, se desenvolvendo, já mudou muita coisa, já melhorou muita coisa. A gente depende muito de tecnologia, aparelhagem. Então, as incubadoras, antigamente, eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Os protocolos, né? Antigamente, por exemplo, a gente acreditava que usar antibiótico para todo mundo era o que funcionava, e hoje a gente sabe que não é bem assim. O próprio manual de reanimação, né? A gente tem várias mudanças aí no manual de reanimação nos últimos 20, 30 anos. Nos últimos 10 anos, a gente teve 2, né? Uma em 2016 e uma ano passado, em 2022, mas que só foi lançada esse ano, então que vai cair aí bastante na prova do pessoal. Então, acho que é um tema interessante para estudar. E, como eu te disse anteriormente, hoje em dia, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que vai nascer um bebê de baixo risco, um pediatra na sala de parto é suficiente. Mas se vai nascer um bebê de alto risco, a recomendação é que tenha um neonatologista na sala. Por quê? Porque é o profissional especializado naquele cuidado. Então, imagina, a gente passa 2 anos ali da nossa formação só fazendo sala de parto. Só cuidando de todos os tipos de bebê, do baixíssimo risco até a altíssima complexidade. Então, realmente, é uma especialidade que está ganhando muito campo, né? A gente não tem neonatologista suficiente hoje em dia para cobrir todas as salas de parto que existem no Brasil, por isso que o pediatra geral ainda é muito requisitado, mas a tendência, principalmente nos grandes centros, né? Aqui a gente está em São Paulo. Aqui em São Paulo, você não entra nas grandes maternidades sem ser neonatologista. Então, precisa do título e do RQE, né? Do Registro de Qualificação de Especialidade. E pelo que você vê, assim, o pessoal que sai da residência de NEO já sai empregado ou pelo menos direcionado? Assim, isso depende muito do serviço e isso depende muito do perfil do residente, né? Acho que como toda especialidade. Mas assim, direcionado, sim, a gente sai. Então, não é difícil você conseguir se inserir em maternidades mais distantes, digamos assim, né? Que não são aqui a tríplice coroa que a gente brinca, né? Eu tô falando aqui de São Paulo, né, gente? Que é onde eu tô. Mas eu acredito que em outras cidades deve ser mais ou menos semelhante. Então, as grandes maternidades, acaba que é um pouco mais difícil, a escala é um pouco mais... Tem lista de espera, né, na escala. Mas sim, eu diria que dá pra você sair da residência, pelo menos direcionado.
quando você faz um grande serviço, ou quando você faz um serviço que tem uma possibilidade de você continuar naquele serviço, ou às vezes um chefe seu da residência que trabalha naquele serviço é chefe em outra maternidade. Então isso vai te abrindo portas também. Mas eu acho importante a gente comentar aqui que o perfil do residente importa. Então você constrói a sua imagem ao longo da residência, né? É legal a gente comentar. Isso porque, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Porque por mais que a residência seja um período em que a gente fica, extremamente cansado, é um período de muito aprendizado, mas também de muita cobrança, a nossa imagem, ela é construída nesse período. E lá na frente, né, todo mundo quer trabalhar com gente boa. Então, as pessoas que acabaram se destacando, que acabaram, enfim, sempre ali dando o seu melhor, vão ser mais visadas, digamos assim, do que outras. E não só isso, né? E que tem as soft skills também, que a gente chama, né? Não só as hard skills, né? Que são boas de lidar, né? Que topam as coisas, que não, né? Tem pouca truculência, digamos assim. Exatamente, né? Então... isso. É bem nesse sentido, porque às vezes é uma pessoa que, tecnicamente, ela é maravilhosa, um excelente médico, um excelente profissional, mas é uma pessoa difícil de você lidar, é uma pessoa que não tem muito uma comunicação assertiva, né, um espírito de liderança, que a questão ali de resolução de conflitos é um pouco conturbada. Então, por isso que a gente até fala, né, Jader, que é muito importante dentro da medicina a gente desenvolver essas soft skills. Além das hard skills, além de um bom médico, a gente tem que tentar ser uma boa pessoa. E eu acho que isso faz muito, muito sentido com o que a gente tá falando aqui. Eu diria que dependendo do campo de atuação é 50%, assim, ou até mais. Até né? mais. O paciente, por exemplo, quando ele procura a gente no consultório, ele justamente, a primeira coisa que ele vê são as soft skills, Exato. né? Se você acolhe, se você é empático, né? Porque se você já tá com uma cara, né, mais amarrada, assim, a tendência é definitivamente não dar certo, mesmo que você seja um grande expoente, assim, Exato. aquele... É isso mesmo. Gabi, me conta da sua escolha, assim, como que você escolheu fazer neonatologia, né? Você já sabia isso antes de fazer pediatria ou foi durante a residência de pediatria que você escolheu? Como que foi? Assim, Jader, na minha faculdade, a gente teve muito contato com neonatologia, né? Não é o comum, mas na minha faculdade teve bastante. A gente teve neonatologia no 5º ano, que a gente passava no ambulatório de prematuro. E no 6º ano, quando a gente tinha o estágio da maternidade, da sala de parto, então a gente ficava só na sala de parto. Eram 8 semanas de estágio de neonatologia. E a gente intercalava entre sala de parto, alojamento conjunto e banco de leite. Porque isso também é um ponto extremamente importante. Neonatologista é o melhor amigo da amamentação, ou pelo menos deveria ser. Então é importante a gente passar, né, ter contato com esse tipo de assunto mesmo, ter contato com isso na prática, para a gente poder orientar da melhor maneira possível. Mas eu não fiz pediatria pensando em neonatologia. Apesar de eu, na faculdade, como eu tive muito contato, eu gostava muito. Adorava fazer sala de parto, adorava passar no alojamento, adorava mesmo, sempre gostei. Mas eu fiz pediatria pensando em fazer endócrino-pediatria. Porque também tinha uma professora de faculdade, olha como a gente se espelha, né, nos mestres. Mas tinha uma professora de faculdade que era endócrino e o ambulatório dela era incrível, as aulas dela eram maravilhosas, então eu queria fazer endócrino. E eu entrei... é uma super especialidade, É uma super especialidade. Super legal, é uma assim, super especialidade. E eu entrei na pediatria, mas eu sempre fui... Eu sou ainda, né, meio... Minha mãe até brinca, mas ela fala que eu sou muito abobalhada, que eu entro em alguma coisa, eu começo a estudar, começo a ver e começo a gostar muito. Então, em todo estágio que eu entrava, quando eu tava na pediatria, eu gostava. Então, eu achava que eu não gostava de UTI. Aí, eu rodei no estágio da UTI, no Hospital do Campo Limpo, aqui em São Paulo, e eu amei. Achei incrível. É maravilhoso, é rápido, é resolutivo, você vê a criança melhorar de um dia pro outro. Às vezes, uma droga vasoativa ali, em minutos de instalação, o paciente melhora. Sabe? Então, eu amei a UTI, achei incrível. Mas em toda a especialidade que eu passava era igual. Então, ambulatório, sempre gostei. Na verdade, eu entrei na pediatria querendo ser o meu pediatra. Eu tive um pediatra a vida toda. E eu amava, assim, eu achava incrível. Primeiro, o consultório dele eu achava demais, era todo lúdico.
Segundo, que ele tinha uma relação super boa com a minha mãe, e eu achava aquilo, eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos, eu achava o máximo, que tudo que acontecia comigo, minha mãe ligava pra ele né, em horário comercial, lógico, gente, mas minha mãe falava, vai, deixa eu avisar o Dr. Donaldo, porque... Então eu sentia que eu tinha um dono, assim, sabe? Alguém que cuida mesmo de mim, alguém que cuida da minha saúde. Minha mãe, inclusive, brinca que teve uma vez que eu fui pro pronto-socorro e o médico queria fazer alguma coisa, eu falei, não, mas não é você que decide. Eu tenho um médico. É o meu médico que decide. Então eu quis sempre, desde que eu entrei na pediatria, assim, ser essa pessoa, né? Que tem vínculo com as famílias, que tá lá no consultório, acompanha o crescimento das crianças. Achava isso o máximo. E eu entrei na pediatria pra isso. Mas eu achava que na endócrino tava tudo certo, eu ia conseguir e tudo bem. Mas no meu R2, eu fui da última turma de 2 anos de pediatria, então tem um tempinho já. Mas no meu R2, no meu último ano, quando eu tive contato com a NEL, com a UTI NEL, eu amei, assim. Eu sempre passei em alojamento, já sabia como era desde a faculdade, passar em alojamento, banco de leite, sala de parto. Mas quando eu entrei na UTI neonatal pela primeira vez, eu amei demais, assim. E dentro da UTI a gente também tem divisões de complexidade, viu, gente? Então a gente tem a UTI mesmo, os bebês mais graves. A gente tem as unidades de cuidado intermediário. A gente tem as unidades de cuidado canguru. Então, as mães que estão ali fazendo o método canguru para os prematuros é incrível. Então, eu amei, me apaixonei. E eu pensei o seguinte, olha, eu quero fazer consultório e a neonatologia é uma especialidade que me permite muito chegar nesse objetivo. Por quê? Porque eu tenho sala de parto para fazer, eu passo visita nas maternidades, eu levo esses pacientes pro consultório, eu consigo acompanhar essas crianças depois, consigo fazer puericultura de prematuro. Então, acho que isso foi o motivo, assim, que me levou a escolher a neonatologia. E aí, eu acabei abandonando a endócrino, porque depois que eu entrei na pediatria também, eu não gostava muito de pronto-socorro. E, querendo ou não, as especialidades pediátricas, né, endócrino, imuno... A gente fica muito dependente, muito dependente do pronto-socorro por um tempo da vida, até o consultório se estabelecer. Não existe outro jeito de você conseguir se manter financeiramente sem estar no pronto-socorro. E na NEL você consegue, porque você consegue trabalhar em UTI, até você conseguir estabelecer uma rotina mesmo, só de consultório e sala de parto. Então, acabou que eu escolhi neonatologia por isso. Que legal, que bacana. Sabe que, te ouvindo falar assim, Gabi, eu lembrei que aqui na Medcel, a gente desenvolveu uma ferramenta bem bacana que a gente chama de oráculo. Olha! Que é uma ferramenta, na verdade, que ali você pode colocar, assim, coisas que você gosta, né? Assim, gosto de habilidade cirúrgica, gosto de muito de consulta com o paciente, ou não gosto mais de exames, gosto de ambiente de UTI, sabe? E ali o sistema ele vai juntar todas essas informações que você respondeu e ele vai te sugerir especialidades que funcionariam e não funcionariam, assim. Que demais! Então, ficou bem legal, assim. Ficou uma ferramenta, claro que obviamente não vai ser isso que vai decidir, né, por A mais B, mas é uma ferramenta a mais, né, que o pessoal tem. Porque às vezes, né, eu penso em neonatologia ou eu penso em uma subespecialidade da clínica, da cirurgia, enfim, né? E parece que não, mas a pessoa não se dá conta que vai ter na especialidade, na formação e na vida depois, né? Algumas coisas que às vezes a pessoa não gosta. Então, Exato. Ficou bem legal, assim. Ficou uma ferramenta bem bacana, assim. Quem tá nos assistindo depois quiser entrar ali, inclusive tem aí de pediatria e de neo. Olha, queria que isso tivesse existido na minha época, viu? E vendo você falar, Jader, só uma coisa, assim, que também, pra mim, foi muito importante. Eu sempre fui a louca da cirurgia na faculdade. Então, eu achava, por um momento, assim, da minha vida na faculdade, eu achei que eu ia fazer algo cirúrgico. Então, eu gosto muito de procedimento. E a neonatologia veio até trazendo isso. Então, a neo, eu ouso dizer que talvez seja uma das especialidades da pediatria, uma das subespecialidades da pediatria, com mais procedimento. Então, intubação, punção lombar, dreno de tórax, cateterismo umbilical. Eu sempre gostei muito de dar nó de mão. Eu falei, nunca mais eu vou usar isso na minha vida. Não, eu usei a residência de neo inteira. Porque todo catéter que a gente passa, pra fixar, você tem que dar nó de mão. Tem que fazer bailarina. Então, assim, foi muito legal. Conseguiu casar tudo que eu precisava.
Dá pra treinar bastante coisa, né? Muita Tem que coisa. treinar antes, né? Exatamente. Porque depois ali eu sempre digo que pra treinar nó, eu, por exemplo, quando eu tava treinando nó na residência, eu treinava dentro de uma lata de Nescau. Ah, pra ficar bem. Porque uma coisa é você fazer fora, né? Que aí, né? Tem gente que treina no trinco da porta ali pra dar o nó com o dedo, né? E empurra com o indicador. Primeira coisa, a gente sempre empurra com o dedão, né? Aí depois a gente aprende que tem que empurrar com o indicador. Só que ali você tem bastante espaço e às vezes ali o campo que você tem é menor, é reduzido. Então a gente treinava dentro de uma lata de Nescau. Muito assim. bom. Acho que funcionaria bem também, né? Não, e eu treinava, viu, na residência. Às vezes o Bernardo chegava em casa, o Bernardo é cirurgião, pra quem não sabe, mas ele chegava da residência e eu tava lá treinando nó de mão. Ele falava, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Eu, me ajuda aqui que eu não esqueci como é que faz o sapateiro. Aí ele vinha e ensinava. Porque realmente na prática você utiliza. Então eu adorava, sempre gostei e acho que a ANEL trouxe aí essa parte dos procedimentos também pra mim. Muito bom. Gente, muito obrigado. Acho que foi super legal, bate-papo bem legal, bem informal, assim, que a gente trouxe aqui sobre carreira, sobre mercado de trabalho, sobre o futuro da especialidade aí de neonatologia. Gabi, super obrigado. Que isso, fico feliz de poder ajudar. Muito obrigado, então, gente, sigam acompanhando a gente aí no canal, a gente vai estar sempre postando aí novos vídeos aí sobre provas, sobre residência, sobre carreira, sobre tudo aquilo que interessa, né, para todos nós, né, para os estudantes de medicina, os mediciners, para quem já está formado, para quem já é especialista, né, e quer ouvir um bate-papo, reciclar também, acho que é super legal, super bacana, acho que é de interesse aí de todo mundo. Muito obrigado e a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Obrigada, gente. Tchau, gente.